Você acorda cansado antes de começar o dia. Não é preguiça. Não é falta de força de vontade. É uma exaustão que não tem explicação óbvia. Você não tem motivo concreto para estar assim, mas está. E essa ausência de motivo claro é exatamente o que torna tudo mais confuso. Porque quando a dor tem causa visível, você pode apontar, mas quando é só um peso sem nome que acorda com você todo dia, você começa a achar que o problema é você mesmo. E aí, a culpa entra junto com o cansaço. E você carrega os dois. Mas antes de qualquer outra coisa, precisa ser dito com clareza. O que muitas pessoas estão chamando de depressão hoje pode ser algo diferente. Pode ser desânimo profundo. Pode ser esgotamento acumulado. Pode ser o resultado direto e previsível de tudo que você tem consumido, dos ambientes que tem frequentado, dos hábitos que foi construindo sem perceber o custo deles. Isso não diminui o que você está sentindo. O peso é real. O cansaço é real. Mas entender de onde vem muda completamente o que você pode fazer a respeito. E vamos falar com honestidade sobre o que está te drenando. Você passa quanto tempo por dia consumindo notícias? Não as notícias que você buscou com intenção, as que apareceram, as que o algoritmo decidiu te mostrar porque aprendeu que conteúdo negativo te mantém mais tempo na tela. Tragédias, conflitos, catástrofes, polarização, escândalo atrás de escândalo. E você consome tudo isso, geralmente de manhã cedo ou à noite antes de dormir, e acha que não afeta. O sistema nervoso humano não foi projetado para processar o sofrimento do mundo inteiro em tempo real. Cada notícia trágica que você consome ativa uma resposta de estresse no seu corpo. E quando essa ativação acontece repetidamente, várias vezes por dia, sem resolução, sem que você possa fazer nada a respeito do que leu, o corpo fica num estado crônico de alerta, que drena energia de um jeito que nenhuma noite de sono consegue repor completamente. Você está pagando com a sua paz por informação que não te pede nada em troca, além da sua atenção. E junto com as notícias, vem o consumo de redes sociais que foi normalizado de um jeito que deveria nos assustar mais. Você abre o celular e em segundos está vendo a vida curada de pessoas que você mal conhece. E mesmo que conscientemente você saiba que aquilo é uma versão editada da realidade, alguma parte de você começa a comparar. Começa a medir a sua vida real, com toda a sua imperfeição e peso, contra a vida filtrada de alguém que também tem imperfeição e peso, mas escolheu não mostrar. E essa comparação constante não te motiva, te esgota, te deixa com uma sensação sutil, mas persistente, de que você está aquém, de que sua vida é menor, de que os outros chegaram num lugar que você ainda não chegou. E essa sensação se acumula, dia após dia. E tem os vícios. Não necessariamente os que você reconhece como vícios, os pequenos. O álcool social, que foi ficando menos social e mais necessário. A pornografia, que começou como ocasional e virou rotina. O jogo, a comida como anestésico emocional, as substâncias que você usa para conseguir dormir ou para conseguir aguentar o dia. Cada um desses hábitos promete aliviar o peso por um momento. E alivia, por um momento. E depois cobra com juros, deixa mais vazio do que estava antes, mais distante de si mesmo, mais distante de Deus. E o ciclo de aliviar e pagar se repete até que o peso base vai ficando maior a cada rodada. Você passa tempo com pessoas que te constroem ou com pessoas que te drenam, não necessariamente pessoas más. Pessoas cujo padrão de conversa é reclamação constante, cujo humor base é o cinismo, que não acreditam em nada, que ridicularizam sonho, que tratam esperança como ingenuidade. E você sai desses encontros mais pesado do que entrou, sem saber exatamente por quê. O ambiente humano é contagioso. O que predomina ao redor vai predominando por dentro. E um ambiente que opera numa frequência de desânimo vai te sintonizando nessa frequência sem pedir permissão. Agora olha o que acontece quando você combina tudo isso. Consumo excessivo de conteúdo negativo. Comparação constante com vidas editadas.
vícios que prometem alívio e entregam vazio, ambientes que drenam, hábitos que custam mais do que entregam. O resultado não é depressão clínica. É um esgotamento de alma que tem cara de depressão, que tem sintomas parecidos, que produz o mesmo tipo de peso, de falta de ânimo, de ausência de prazer nas coisas que antes traziam alegria. Mas a origem é diferente. E a saída também. O Salmo 42 foi escrito por alguém que conhecia esse lugar, que perguntou para a própria alma por que ela estava abatida. Ele não aceitou o estado como definitivo. Ele questionou. Ele investigou. Ele se recusou a tratar o abatimento como identidade e o tratou como estado temporário com causa identificável. E depois fez algo que parece simples, mas é uma das práticas mais poderosas que existem. Ele ordenou esperança para a própria alma. Espere em Deus. Não é uma constatação, é uma instrução que ele se dá. Como quem sabe que a alma às vezes precisa ser direcionada quando perdeu o norte. Você também pode fazer isso, mas precisa primeiro parar de alimentar o que está te drenando. Não de uma vez, isso não é realista, mas de forma gradual e intencional. Começa pela manhã. O que entra na sua mente nas primeiras horas do dia determina o tom do que vem depois. Se as primeiras horas são de notícia negativa e comparação em rede social, você já chegou no resto do dia com o sistema nervoso em alerta e a autoestima arranhada. E se as primeiras horas fossem de silêncio, de palavra, de oração que não é lista de pedidos, mas conversa real com Deus, de gratidão deliberada por coisas concretas que existem na sua vida agora? A diferença no dia que começa assim e no dia que começa no celular não é pequena, é estrutural. E os ambientes? Você não precisa cortar todas as pessoas da sua vida, mas precisa ser honesto sobre quem te constrói e quem te drena. E precisa redistribuir seu tempo com sabedoria. Mais tempo com quem te eleva, menos tempo com quem te puxa para baixo sem perceber. E os vícios? Cada um que você alimenta está custando energia que poderia estar sendo investida em algo que te constrói. Não tem como contornar essa matemática. O que você usa para se aliviar temporariamente está te custando permanentemente. Isso não é julgamento. É a mecânica honesta de como funciona. E Deus não está olhando para você com decepção nesse processo. Está olhando com a compreensão de quem sabe exatamente o peso que você está carregando e o que foi construindo esse peso ao longo do tempo. E o convite que ele faz não é para você se consertar antes de vir. É para você vir enquanto está se consertando. O desânimo que você está sentindo não precisa ser o estado permanente. Ele é o resultado de um conjunto de escolhas que podem ser refeitas. Não todas de uma vez, uma de cada vez. Começa com uma, a menor, a mais acessível, e constrói a partir daí. A alma que estava abatida pode esperar em Deus de novo. E enquanto espera, ela pode parar de se alimentar do que a está destruindo. Isso é o começo da saída.